crianças! Como vocês estão? Espero que estejam todos bem e com saúde. Eu sou a professora Beatriz Celeste e essa é uma aula de Geografia do primeiro ao terceiro ano dos anos iniciais. Na aula de hoje, vamos conhecer as características da vida no campo e na cidade. Vocês podem pegar um caderno e um lápis para registrar as partes que acharem mais interessantes na aula de hoje, ou fazer um desenho bem legal que represente as partes que forem mais divertidas para você nas aulas de hoje. Lembre-se de registrar a sua presença através do QR Code que aparece aqui no canto da tela, tá bom? Vamos começar? Mas antes de começarmos com a aula, eu preciso passar algumas informações para os professores e as professoras que estiverem assistindo. Use esse tempo para pegar o seu caderno e o lápis. Professores e professoras, a habilidade trabalhada na aula de hoje é identificar e comparar aspectos culturais dos grupos sociais e seus lugares de vivência, seja na cidade, seja no campo. O objetivo da aula é identificar e comparar os modos de viver e características do campo e cidade. Agora que eu já passei as informações necessárias para os professores e professoras que estão nos assistindo, vamos iniciar realmente a nossa aula. Vamos aprender um pouco mais sobre o campo e a cidade. Todo município, ou seja, toda cidade, é formada por uma zona urbana e uma zona rural. Em alguns municípios, a área urbana pode ser maior que a rural, ou até a área rural ser maior do que a urbana. Isso depende muito da paisagem e da forma de desenvolvimento daquele município. O campo é a zona rural de uma determinada localidade. Já a cidade é a zona urbana. Vocês sabem identificar o campo e a cidade? Sabem diferenciar esses dois? No quadro que vocês estão vendo aí na tela, apresento a vocês algumas características da zona urbana e da zona rural. O campo se caracteriza por ser uma região com mais acesso à natureza. É possível ver mais árvores, mais animais e plantas de diversos tipos. A cidade se caracteriza por ser uma região com mais construções, veículos, mais comércios e menos acesso à natureza. Nas zonas urbanas, também existe um grande número de ruas, avenidas e a quantidade de pessoas passando pela rua todos os dias é muito grande. Observem a imagem que aparece aí, na tela de vocês. Nela, podemos observar uma imagem de uma área rural. Observem as paisagens. Na zona rural, existem mais áreas com vegetação e é possível ver mais árvores. Na zona rural, a vegetação é a maior parte da paisagem, seja de vegetação nativa em florestas ou até mesmo plantações e áreas de pastagem de animais. Observem as ruas entre essas casas que estão aí, na zona rural que está aparecendo na imagem. Apesar de estarem próximas, existem muitas áreas de pastagem de animais. Como será que as pessoas vivem nesse lugar? Será que as crianças brincam das mesmas coisas que as crianças da cidade? Como são os espaços de brincar no campo? Você consegue imaginar como devem ser? Agora, observem essa outra imagem que está aparecendo aí na tela. Nela, podemos observar uma paisagem da zona urbana, uma paisagem que contém as ruas de uma cidade. Observe como são as moradias. As pessoas que vivem nesse espaço moram em casas e prédios. As ruas são de asfalto e passam muitos carros o tempo todo. Nessa paisagem, não são vistos animais nas ruas e nem pássaros. As árvores são poucas e a maior parte dessa paisagem são prédios, carros e ruas. Como será que as pessoas vivem nesse lugar? Será que as crianças brincam das mesmas coisas que as crianças do campo? Como serão os espaços de brincar na cidade? Você consegue imaginar? E você? Como é o espaço que você mora? A paisagem, como é? Ela se parece mais com a paisagem do campo ou com a da cidade? Para responder a essa pergunta, você precisa observar algumas características da paisagem do espaço que você habita. Pense nas ruas da sua casa. Existem muitas casas e prédios? A rua da sua casa é asfaltada?
Você vê muitos animais e pássaros na rua? E o seu bairro, o bairro que você mora? Como é a paisagem desse bairro? Agora, vamos imaginar um pouco mais, ampliando. Os bairros próximos à sua casa. Como são? Você consegue observar mais árvores ou mais prédios? Existem muitas lojas e comércios no bairro da sua casa? Bom, tenho certeza que você conseguiu identificar as características da rua que você mora e identificar as proximidades e perceber se é mais próximo de um campo ou de uma cidade. Agora, para conhecermos um pouco mais sobre os modos de vida do campo e da cidade, que tal eu contar uma história? Bom, a história que eu vou contar para vocês é uma fábula escrita por Esopo e se chama O Rato do Campo e o Rato da Cidade. Era uma vez um rato que vivia no campo, em uma toca escavada na terra, em um local rodeado de árvores verdinhas e flores de todas as cores. A sua casa era muito acolhedora e dentro da sua toca ele tinha tudo o que ele precisava: uma cama fofinha, um fogão quentinho, uma poltrona e uma estante cheia de livrinhos. Quando o rato do campo tinha fome, ele saía de sua toca e ia colher frutos caídos no chão, flores e folhas, e fazia comidas maravilhosas no seu fogãozinho. De manhã, o rato do campo acordava e saía para uma caminhada, observando as belas paisagens do local onde ele vivia. Ele sempre caminhava pela manhã próximo ao rio e cumprimentava os vizinhos peixinhos, os insetos, as minhocas e todos os outros animais que conviviam em paz com ele naquele lugar. À tarde, ele se sentava na sombra de uma árvore e aproveitava o vento fresco, ouvindo o som dos passarinhos. A sua vida era tranquila e feliz. Um dia, um primo do ratinho, que vivia lá na cidade, foi visitá-lo. Ele ficou muito feliz com a visita e recebeu o primo com muito carinho. Ele preparou para o seu primo uma deliciosa sopa de flores e frutos das árvores que haviam por ali. O seu primo não estava acostumado com pratos leves, feitos com elementos naturais, e não gostou da sopa. Ele falava o tempo todo de como a vida no campo parecia chata e que não via nada para fazer. O rato da cidade sempre lembrava e contava como a vida na cidade era agitada e animada. Tanto falar sobre a vida na cidade, o rato da cidade acabou convencendo seu primo, do campo, a ir visitar a sua casa. Assim que chegaram lá, o rato do campo percebeu que a cidade era muito agitada e cheia de pessoas. Também percebeu o quanto a cidade era barulhenta, cheia de veículos. A casa do rato da cidade era muito diferente da casa do rato do campo. A toca dele ficava em um buraco em uma parede de um grande hotel, muito luxuoso, muito chique. Mas mesmo morando em um local cheio de outros seres vivos, ele não conhecia nenhum dos seus vizinhos. Ele tinha belas almofadas nos seus sofás, com uma colcha quentinha. Suas paredes estavam repletas de belos quadros e tinha até um relógio. Na sua despensa, que é onde se guarda comida, haviam muitos pedaços de bolos, biscoitos, tortas e chocolates dos mais variados tipos. Mas de repente, apareceu pelo buraco da toca uma pata enorme, cheia de unhas afiadas, e tentou pegar os ratinhos. Os dois ficaram cheios de medo e se abraçaram, cheios de pavor, sem saber o que fazer. Quando a pata enorme do gato saiu de dentro da toca, o ratinho do campo se encheu de coragem e saiu do esconderijo da toca. Olhou e viu lá longe o gato. E ele perguntou para o primo se o gato também vivia ali. O rato da cidade, muito assustado, disse que achava que sim, mas que não tinha certeza, porque nunca conheceu seus vizinhos. Ele saía para pegar comida à noite, quando todos estavam dormindo.
Aquela situação deixou o rato do campo bem desconfortável e ele decidiu que já tinha visto muito da cidade. Então, ele preferia passear na beira do rio, olhando as árvores, colhendo frutos lá no campo onde ele vivia. Depois de decidir tudo isso, ele fez as suas malas e voltou para sua casa. E essa é a história de 2 ratos muito felizes, cada um na sua casa. Cada rato com sua vida e seus costumes. O rato do campo estava acostumado com a sua vida tranquila e era feliz assim. O rato da cidade era feliz com a sua vida agitada também. Ele estava acostumado a conviver com o gato, com o barulho das pessoas e com toda a agitação da cidade. Não existe um lugar melhor do que o outro. O que existem são elementos diferentes nas paisagens do campo e da cidade. Então, crianças, vamos lá. Vamos pensar. As principais características diferentes entre o campo e a cidade é a variedade de comércio, que é a mesma coisa que falar que a cidade tem muito mais lojas de diferentes tipos, enquanto no campo existem poucas lojas e poucos comércios. No campo também existem comércios, mas bem menos e com pouca variedade, quando comparamos com a cidade. Na cidade, também existem muito mais pessoas morando em um mesmo espaço, porque na cidade existem diversos prédios que são moradias de muitas pessoas e ocupam um espaço relativamente pequeno. No campo, esse mesmo espaço poderia ser habitado por um número bem menor de famílias. No campo é onde as pessoas têm mais acesso à natureza, têm mais espaço para brincar e costumes culturais ligados ao tipo de desenvolvimento daquele lugar. Tipo a festa do morango e da polenta. Vocês já ouviram falar? Essas festas acontecem nas regiões de zona rural aqui do estado do Espírito Santo e elas celebram a cultura e o desenvolvimento daquele lugar. Também é possível no campo observar mais animais soltos nas ruas ou ver currais, fazendas e outros locais onde os animais ficam. E por fim, é muito mais seguro para as crianças brincarem na rua e é mais fácil ver crianças brincando nesse espaço. Apesar de todas essas diferenças, uma área depende da outra. Enquanto no campo existe a produção de alimentos que abastecem e alimentam a cidade, na cidade existe a produção de máquinas, materiais e ferramentas que ajudam o campo a produzir. Agora que conhecemos as características da cidade e do campo, quer dizer, as características da zona rural e da zona urbana, que tal conhecermos um pouco mais da cultura de uma comunidade do interior do Espírito Santo? Vamos conhecer uma das brincadeiras que as crianças do Alto de Santa Maria, região serrana do Espírito Santo, brincam. Esse vídeo é do site Território do Brincar e ele é muito interessante. Essa brincadeira, que é mostrada no vídeo, tem relação direta com os costumes culturais desse povo. Assistam ao vídeo com muita atenção aos elementos da paisagem que aparecem nele. Observem o espaço onde as brincadeiras acontecem e como elas falam. Como as crianças falam, como eles brincam. Observem com bastante atenção. Alto Santa Maria, Espírito Santo. Os pomeranos vieram para cá porque a Pomerânia e a Alemanha estavam em conflito e aí eles vieram aqui para se refugiar. A gente brinca muito de vustreia, que costume pomerano é fazer linguiça. Aí nós dobra a linguiça, é uma brincadeira muito divertida. Na brincadeira a gente estava falando, depois de enrolado, a gente sempre perguntou se a linguiça já estava assada. E a gente respondeu que não. A gente respondia que não, ele falava que ele comia cru mesmo. Aí a gente puxa e tenta arrancar um pedaço.
E aí, crianças? O que vocês acharam do vídeo? Ficaram curiosos sobre como é brincar de fazer linguiça também? Confesso que eu fiquei um pouco preocupada com essa brincadeira, porque eles puxam bastante os amigos e podem acabar se machucando. Mas deve realmente ser muito divertido, não é mesmo? Você já brincou disso com seus amigos? É mesmo? Quais são as suas brincadeiras favoritas? Bom, eu conheço muitas crianças que nunca brincaram de fazer linguiça, como as que a gente assistiu no vídeo do Território do Brincar. As crianças que eu tenho mais contato moram em uma zona urbana e, por isso, não têm tanto acesso a brincar na rua. No vídeo, observamos os elementos da paisagem, que são o espaço amplo que as crianças tinham para brincar, o chão de terra batida e, quando mostra a cidade, a grande área verde. E a forma que as crianças falavam em outro idioma no vídeo também mostra um pouco da cultura, pois eles falavam e cantavam em pomerano. Já nas áreas urbanas, as brincadeiras podem ser um pouco diferentes. Em lugares com muito movimento de veículos e pessoas, é mais difícil ver crianças brincando na rua. Isso acontece por causa da insegurança que é frequente nesses locais. Ainda assim, as crianças seguem brincando em todos os locais. Nem sempre o bairro ou a rua da criança tem um espaço adequado para as brincadeiras, mas sempre existe um jeito de se divertir. Hoje em dia, nas cidades, a forma que as crianças mais usam para brincar são os meios digitais, celular, tablet, essas coisas. Seja pelo celular ou por um computador, existem diversas maneiras de brincar nas grandes áreas urbanas, sem colocar em risco a segurança das crianças. Existem ainda crianças que brincam nos parques e nas praças das cidades, pois nesses espaços a área aberta é maior e existe a possibilidade de correr sem o perigo de acidentes. Dentro de casa também dá para brincar. Dá para brincar muito, sozinho ou acompanhados. E de brincadeiras de todos os tipos. De toda forma, brincar é um costume que existe tanto no campo quanto na cidade. Mas as diferenças de espaço são o que delimitam as formas que as crianças brincam. Já aprendemos bastante coisas sobre o campo e a cidade. Aprendemos sobre alguns elementos que compõem a paisagem das áreas rurais e urbanas. Também entendemos que as crianças brincam em todos os lugares, mas em alguns elas têm mais espaço para brincar livres e em outros as brincadeiras precisam ser dentro de espaços protegidos. Então, vamos ver o que vocês aprenderam até agora na aula de hoje, através de algumas perguntinhas. Observem a imagem que está aparecendo aí na sua tela. Nela, observamos uma paisagem do campo ou da cidade. Eu vou dar um tempinho para você pensar e observar bem os elementos que compõem essa imagem, mas tenho certeza que você já sabe o que é. Não é mesmo? Bom, essa paisagem é uma zona urbana, ou seja, uma cidade. É só observar os elementos que compõem a paisagem que fica fácil. Tem muitos prédios, tem ruas asfaltadas e poucos elementos naturais, como árvores e animais. Agora, observem a imagem dessas crianças brincando. Baseada nos elementos da paisagem que você pode observar nessa imagem, elas estão brincando em uma zona rural ou uma zona urbana?
zona rural. É o campo, né? Os elementos da paisagem nos mostram isso. Quais são esses elementos, professora? O espaço de brincar, que é o local onde elas estão, onde o chão é de terra, a área de vegetação ao fundo e tem muitas árvores. Então, como você se saiu respondendo a essas perguntas? Tenho certeza que você foi muito bem. Estamos quase no final da aula de hoje. Então, não se esqueça de registrar a sua presença através do QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Bom, que tal revisar o que a gente aprendeu hoje? Está na hora da revisão. Hoje, conhecemos as características da vida no campo e na cidade, e também os elementos que compõem a paisagem desses espaços, através da fábula do rato do campo e do rato da cidade. Conversamos sobre como os dois modos de vida podem ser agradáveis, desde que a pessoa que vive naquele espaço esteja feliz. Também pudemos compreender que todo município, ou seja, toda cidade, é formado por uma zona urbana e uma zona rural, que é a cidade e o campo. Mas em alguns municípios, a área urbana pode ser maior do que a rural, ou até a área rural ser maior do que a urbana. E que isso depende muito da paisagem e da forma de desenvolvimento daquela localidade, daquele município. O campo se caracteriza por ser uma região com mais acesso à natureza, e é possível ver mais árvores, animais e plantas de diversos tipos. Na zona rural, existe um movimento de veículos muito menor nas ruas, e é um espaço mais aberto, no qual as crianças podem brincar com mais espaço. A cidade se caracteriza por ser uma região com mais construções, veículos e menos acesso à natureza. Nas zonas urbanas, também existe um grande número de ruas, avenidas e a quantidade de pessoas passando pelas ruas todos os dias é muito grande. A nossa aula chegou ao fim. Antes de finalizar, lembre-se de registrar a sua presença através do QR Code, que aparece aí no canto da sua tela. Eu espero que vocês tenham gostado de passar parte do dia aprendendo sobre as características do campo e da cidade, e um pouco do modo de vida e de brincar das crianças que vivem nesses espaços na nossa aula de geografia. Até a próxima aula e não se esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos. Tchau, tchau!